Falou. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. O pessoal já está Boa conectando noite. aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, vamos lá, já temos 23 pessoas aí, a gente tem que contar que sempre às vezes casal, né, às vezes uma pessoa ou outra. A Reisa tá pelo telefone da Ranem. Beleza. O pessoal tá conectando aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu vou compartilhar a tela com vocês, aí eu já pergunto, vocês estão me ouvindo bem aí? Às vezes não quiser falar no chat, manda abre o microfone, enfim, tá? Sim, dá para escutar. Beleza. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Minha tela aqui está aberta. Aí vocês só me confirmam se vocês estão vendo e me escutando bem aí. Sim, Beleza. vendo e escutando. No nosso primeiro encontro que nós tivemos, né? Eu esqueci de gravar as duas partes. Então, eu acabei gravando somente a segunda parte para passar para o pessoal. Então, essa eu lembrei. Então, nós vamos gravar a parte 1 e a parte 2. Aí nós não tivemos, eu acho que não tem nenhuma pessoa que é nova, né, nesse segundo encontro aqui, mas se tiver, seja muito bem-vindo, tá bom? No primeiro encontro que nós tivemos, nós falamos o prefácio, né, que é o básico de todo livro, né, a introdução, e comentamos das chegadas, né, como que as pessoas chegam, a maioria chega pelo amor, algumas pessoas chegam pela dor, tá? Então, se tiver alguma dúvida referente ao encontro passado, aí eu peço para vocês, às vezes, no final, para a gente dialogar, ou se para não ficar voltando o tempo inteiro, tá bom? Não é por uma questão de não querer comentar, mas é para a gente dar o andamento e depois, ao final, a gente volta, sempre para as perguntas, tá? Se tiver alguma pergunta que eu não veja, porque aconteceu, às vezes, no último encontro, de eu não visualizar o chat, tá? Vocês podem falar, ó, fiz uma pergunta, volta aí. E lembrem sempre de estar marcando aí a mensagem que vocês enviam, tá? Para todas as pessoas, porque às vezes a gente vai digitar uma mensagem aí, ela acaba indo para o particular de uma pessoa, tá? Ela não vai para o chat geral de tudo, tá bom?
Beleza. Vamos tentar comentar nesse segundo encontro esses outros tópicos aqui, tá? Meu desenvolvimento mediúnico, reflexões sobre a mediunidade, tipos de mediunidade, incorporação não é possessão e incorporação é parceria, tá? Eu não me atento à quantidade de páginas, e sim à quantidade de tempo que a gente vai gastar, às vezes, comentando ou conversando, tá bom? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Esse primeiro momento aqui, né, o autor, o Alexandre Comino, ele vai fazer comentários sobre o desenvolvimento mediúnico dele. Tá? Então, é interessante, às vezes, se vocês tiverem a curiosidade de ver como foi, ou os comentários que ele faz da sua jornada mediúnica, façam a leitura a fundo disso aqui, tá bom? Deixa eu mudar só a cor desse bastão aqui, que está na cor verde. E eu vou fazendo sempre algumas observações. Eu não faço a leitura, às vezes, por completa do livro, tá bom? A gente vai sempre nos tópicos, porque a leitura pode ser muito individual, tá bom? Ninguém sabia nada de Umbanda, mas havia uma amiga que incorporava entidades de Umbanda e essas entidades sabiam o que estavam fazendo, né? Naturalmente, quando a gente chega no terreiro de Umbanda, é sempre assim. A pessoa começou a trabalhar incorporada lá e o guia vai passando, né? Não foi diferente com a gente, né? Quando nós começamos a trabalhar, e eu acho que até com o meu pai mesmo, não foi muito diferente. Por quê? Porque na maioria das vezes, a Umbanda, ela é mal vista, né? Então, ela é mal interpretada, ela é mal questionada. Então, você acha que eu tenho mediunidade, eu tenho obrigação de desenvolver, né? Às vezes a gente coloca isso numa hierarquia de um guia ser mais forte ou mais poderoso do que o outro, mas isso não existe. E o que existe é entidades que têm a necessidade espiritual de fazer o seu trabalho, de passar, né, mensagens, às vezes de escrever um livro, isso pode ser muito característico de determinada entidade, não é obrigatório de todas, tá? Mas toda entidade, quando ela começa a trabalhar incorporada em seu médium, ela traz a sua bagagem, tá? Então, é utilizado, sim, do campo consciente e subconsciente desse médium, ou seja, o que ele está nutrindo dia a dia, o que ele tem de conhecimento, né, na parte de literatura, o que ele tem de conhecimento sobre religião, de uma maneira geral, tá? Para depois começar a fazer a Umbanda, tá? Então, a Umbanda, no começo, ela foi muito vista às cegas. As pessoas confundiam muito com o kardecismo, com o espiritismo. E até aqui na jornada mediúnica desse médium, ele faz esses comentários, né? De ser confundido, mas a Umbanda ela é muito diferente, né? Então, Preto Velho tem uma bagagem, Caboclo tem outra bagagem, Exu tem outra bagagem, né? E cada um tem o seu contexto para fazer. E assim comecei o meu desenvolvimento mediúnico. Como a boa parte dos médiuns, comecei a incorporar sem saber nada sobre Umbanda. A Umbanda ela não precisa que você compreenda o que é ela. Por quê? Porque ela não como se diz, dependente do seu conhecimento. Depois que você começa o desenvolvimento mediúnico, é interessante sim, né? O estudo, o aprendizado, para começar a interpretar o que está acontecendo com você naquele momento, tá? Para posterior aí você continuar dando andamento a esse trabalho. Mas não é obrigatório nesse primeiro momento que você está tendo esse choque de realidade, de incorporação, conhecer o que é Umbanda, tá? Então, aqui é somente para atenar, né? Que a Umbanda ela não nasce somente em berços umbandistas, tá? Ela nasce em qualquer ambiente. Reflexões sobre a mediunidade. A mediunidade não é um peso, mas um dom. Porém, quando não sabemos como trabalhar com ela, pode se tornar um fardo. Como assim? Muitas das vezes, quando você tem uma mediunidade mal desenvolvida ou mal interpretada, você pode sofrer problemas, né, energéticos ou até mesmo espirituais. Como assim? Você pode ter enxaqueca, dor de cabeça, né? Uma série de outros fatores que pode estar sendo trabalhado através do mau desenvolvimento da sua mediunidade, tá bom? Então, o que acontece? Quando você tem uma energia em excesso, se ela não for bem trabalhada,
isso pode sim se tornar um fardo, porque você vai sofrer dor no corpo, você vai sofrer, às vezes, insônia, porque você tem tanta energia para ser trabalhada, desenvolvida, não somente através da incorporação, mas do trabalho caritativo, de uma maneira geral, da prece, da vigilância, da distribuição, que essa energia que você mesmo carrega, ela te atrapalha. Então, é onde a gente começa a falar assim, nossa, mas esse fardo que eu estou carregando da minha mediunidade. Muitos se sentem reféns de dores e sentimentos, né, que se manifestam em seu corpo sem explicação científica. E essa caneta aqui, maravilhosa, mas tudo bem. Em muitos momentos da vida, sentimos que há algo de errado em nós. Sentimos que estamos deslocados do mundo, sentimos que falta um sentido ou uma razão para as nossas vidas. Sentimos coisas que não conseguimos explicar e às vezes parece que estamos ficando loucos. Muitas vezes parece que temos distúrbios bipolares, tripolares, multipolares. Somos vistos como histéricos, desequilibrados ou esquisitos. Então, a maioria das vezes, nós tivemos um questionamento no último encontro nosso, né, da pessoa interpretar, né, que está tendo um processo de loucura, né? Eu acho que foi não sei se foi a Reis ou se foi a Tati que fez essa pergunta, mas enfim, né, existem pessoas que sofrem de processos emocionais, né, que é puramente espiritual. Então, qual que é o questionamento? Ah, todo mundo é espiritual? Não, gente, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, né, e falar assim, vai orar que a sua vida está resolvida, porque nem tudo se resolve em oração, tá? Então, é começar a interpretar pessoa a pessoa. Peraí, isso aconteceu com a sua avó, isso aconteceu com seu filho, isso aconteceu com seu neto. Quem garante que isso não é uma herança, né, kármica espiritual, uma sensibilidade? A mediunidade, ela acontece na família. Então, por exemplo, se seu pai é médium, né, de incorporação, tem grande chance do filho ter uma mediunidade de incorporação. Não é regra, mas a espiritualidade encaixa frequências vibratórias semelhantes em meio à família. Então, os problemas, eles são recorrentes. O problema que você está passando, às vezes, na sua família, nesse momento agora, é, às vezes, o mesmo processo que aconteceu há 30 anos atrás com a sua família. Tá? Então, existem reflexões que acontecem na nossa mediunidade e não são causadas hoje. Elas foram causadas no passado, mas os reflexos dela, né, acontecem na atualidade. Então, a gente tem que sempre buscar interpretar aonde está acontecendo, qual é a origem, tá? Como diria pai Ronaldo Linares, não estamos loucos, apenas descobrimos que somos médiums. E aqui eu já vou dar alguns exemplos aqui do que a gente escuta costumeiramente quando a gente começa a ser de Umbanda, né? Todo médium tem um pesado karma para carregar. Todo mundo já ouviu isso. Médium é um devedor da lei maior. A mediunidade é um caminho de sofrimento e dor. Se começar a desenvolver, você vai sofrer, né? Você vai passar por maus bocados, né? Que os guias espirituais ajudam a todo mundo, menos a seu médium. Que o médium deve ser um santo, um casto, puro e iluminado, né? Como um avatar, um mestre ascensionado. Gente, tem muito bêbado aí, ó, que começa a beber aí, começa a ter problemas de alcoolismo, porque permite a sua mediunidade invigilante. E ele abre as portas da sua casa, que é o seu corpo, né, mental e emocional, e começa a ter vícios. E aí vai começar, né, a trabalhar, entre aspas, né, deixar essa mediunidade aberta e os espíritos vão fazer o que quiser. Ele vai só se atolando até o momento que ele padece, ele falece. Que o médium está destinado a uma vida miserável, sem prosperidade, que o médium assinou um contrato antes de encarnar e que agora ele deve cumprir, seja qual ela for, né, o que ele mesmo não sabe o que foi. Que uma vez desenvolvida a mediunidade, a pessoa passa a estar amarrada a Umbanda e não pode sair mais dessa religião, e etc. Gente, as pessoas são livres para ir e vir. A mediunidade, ela não prende ninguém a um terreiro, tá? Até porque se você nasceu com essa mediunidade, o que garante, né, falar que isso tem que ser desenvolvido somente dentro do terreiro, tá? Então, existem mediunidades que são trabalhadas em qualquer uma das religiões, é o que a gente vai conseguir visualizar abaixo, tá?
A prática mediúnica, a evocação da incorporação, ela já acontece há milhares de séculos atrás. A Umbanda, ela só deu uma repaginada, mas ela foi originada, né? A gente diz que ela tem uma origem na antiga Atlântida, né? Com os egípcios, com os maias, com os incas. Todos eles manifestaram graus de mediunidade, né? Uma prova científica disso é que existem comprovações, artigos científicos embasados, que as 3 pirâmides, né, estão no mesmo sentido geográfico, né, que estão as 3 Marias, as constelações, inclusive até o ângulo de diferença que tem uma a outra. E você me pergunta para mim, eu faço essa pergunta para você, como há milhares de séculos atrás, pessoas que não tinham celular, tecnologia, internet, estavam desenvolvendo, né, criando, né, monumentos gigantescos e até mesmo em posições astrológicas perfeitas, inclusive nos seus ângulos, né, há milhares de séculos atrás, sem telescópio, sem nada. Se isso não foi através da mediunidade, se isso não foi através de algo maior, né, de outros seres, eu não sei o que foi isso, porque a gente não consegue comprovar, mas existem relatos científicos. Vocês podem procurar aí, podem ficar à vontade, tá? Eu tô falando muito rápido, gente? Ou tá tranquilo aí para vocês? Tá tranquilo. Então, beleza. Enquanto, na verdade, esses exemplos aqui são sempre as falácias, né? O que a gente sempre costuma ouvir, né? E em contrapartida, beleza. E em contrapartida, nós temos mediunidade é a oportunidade de viver a vida com mais qualidade, com mais sentido, com mais sentimento. Como assim, gente? Quando você começa a desenvolver a sua mediunidade, você precisa voltar para dentro de você e começar a interpretar quais são as suas falhas, né? Onde é que você está errando? Você está ficando com raiva? Você está promovendo abusos emocionais com você mesmo? E você precisa parar. É como se você fosse o seu próprio psicólogo, psiquiatra, 24 horas por dia. Você tem que entender que você vai se tratar. Mediunidade é oportunidade de contato com nossa família espiritual que nos ama e nos quer bem. No último momento nós vimos, né, que o espírito que mais nos ama são os nossos mentores. Muitas das vezes a gente vira as costas para eles, eles continuam lado a lado com a gente. Mediunidade é oportunidade de vencer velhas dificuldades, superar apegos, curar dores, curar vícios, né? Então você não precisa ser perfeito, você só precisa dar o braço a torcer, tá? Porque ninguém é perfeito, né? Isso de, o médium precisa ser endeusado, coloca ele dentro de uma garrafa e experimenta não dar água para ele nem comida, ele vai morrer. Se ele fosse um ser perfeito, ele não morreria, né? O espírito dele vai continuar, mas a carne ela apodrece. Mediunidade é oportunidade de sair do caminho da dor e entrar no caminho do amor. Como assim? Gente, você se dedicar espiritualmente, de olhos fechados, nessa encarnação, para o que você não está vendo, mas você está sentindo, pessoas que você não viu, mas que você tem essa abordagem, é muito complicado. É muito complicado porque se a gente for olhar a fundo, né, quantas pessoas que a gente convive diariamente e nós não a conhecemos, né? As pessoas erram com a gente, promove isso, promove aquilo, isso é natural, né? Mas pensa você atender um desconhecido, né? Você abraçar um desconhecido. Muitas vezes a entidade fala, nossa, eu amo essa pessoa aqui e o fulano nunca viu. Gente, o buraco é mais embaixo, né? A necessidade espiritual ela é muito mais profunda e intensa do que qualquer outra coisa. Mediunidade é a oportunidade de nos libertarmos do peso do karma negativo desta e de outras encarnações. Mediunidade é mais vida para as nossas vidas. Quantas pessoas aí mal desenvolvidas vocês aí não conhecem que sofrem de enxaqueca, dor no corpo, e tem uma péssima qualidade de sono, né? Uma péssima qualidade de sono reflete muito sobre o médium. Vive sofrendo de ansiedade, mal desenvolvido, né? Precisa ter uma atençãozinha. Tem hora que a conexão aqui parece que ela dá uma falhadinha, mas tá tudo bem. Mediunidade é tudo isso e mais, se for bem trabalhada. Pode ser um caos,
se for mal trabalhada. Como assim? Um caos. Gente, se você não está cuidando da sua residência, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a estragar. Assim é a nossa mediunidade, né? Ela começa a ser estragada por nossa oportunidade, né? Ou falta de zelo, né? Por isso, precisamos sempre desconstruir paradigmas desconexos com a nossa realidade de uma mediunidade saudável. Não basta apenas cuidar do espírito, é necessário uma nova cultura, passar a ver a vida de um ponto de vista integral. Né? Como assim? A gente tem que começar a mudar os nossos hábitos. Não adianta você achar que aprendeu a dirigir um carro, você vai dirigir do jeito que a autoescola te ensina até o resto da vida. Não. Você começa a dirigir, você tem vício de postura, né? Você tem vício de fala, você tem métodos para estar dirigindo, e assim é a nossa vida. Né? Quando você toma as ferramentas da mediunidade, não é todo local que você vai poder frequentar. Não é qualquer tipo de assunto, se você não estiver preparado, que você vai conseguir abordar. Né? Então, muitas das vezes, o médium de incorporação ou sensível, ele evita locais tumultuados, né? Ele tem aversão a velório, fala, não vou no velório não, porque eu volto sempre ruim. É normal, não gosto de ir em festa assim, porque não vou em balada, não posso beber, não... Você entendeu? Porque o médium conhece o seu limite. Muitas das vezes isso é instalado no subconsciente, né? A gente não sabe isso de uma maneira atípica, né? Não, já sei que eu tenho mediunidade, não. Às vezes a gente só tem um tabu, não posso beber porque eu fico doido da cabeça, não posso fazer isso porque eu fico insano, um exemplo, né? E o que acontece com a bebida, né, com esses ambientes, né? Principalmente com a bebida. Quando nós ingerimos qualquer tipo de teor alcoólico, né, que é utilizada, a bebida, ela tem fundamento dentro da doutrina de Umbanda, se usada da maneira correta, não é para o médium tomar 2 litros e falar, eu não tô bêbado, não caí, fiz teste de bafômetro, não deu nada. Não, é inadimplência se isso acontecer, você vai me desculpar. O médium que toma 2 litros de cachaça do Angira é open bar, pode ir para balada, né, e receber esse espírito sofredor aí, que não tem entidade de luz aí, você vai me desculpar, para falar que está trabalhando em prol da caridade, mas está só enxugando o caneco ali. Então, a bebida ela tem fundamento, mas ela tem que ser usada da maneira correta. Você fazer a saudação ao seu Exu, tomar, molhar os lábios, né? Oh, não posso beber que eu estou dirigindo, mas fazer o sinal da cruz na sua testa, né? Ou molhar somente a língua que você tá comunicando, né? Isso vai promover, vai facilitar, entre aspas, né, a sua recepção energética. Então, às vezes, você vai tomar o passe e o guia te dá um gole da bebida. Isso não é para você, ai, adorei a sua bebida, entidade. Não. Isso é para o guia fazer uma limpeza de dentro para fora, né, para ele te visualizar, né, para ele te alcançar, né, de uma maneira completamente diferente. O médium precisa se autoconhecer, deve aprender a trabalhar suas dores, traumas, vícios, dificuldades. O médium precisa aprender a aplicar sobre si mesmo, sobre a sua vida, os recursos da Umbanda, antes de exigir ou esperar que seus guias façam pelos outros. Então, quando a gente fala assim, olha, nós estamos passando por um processo de burilamento, de desenvolvimento mediúnico, é isso que está acontecendo, né? Os guias estão esperando que vocês deem o primeiro passo, confiem neles, né, e comecem a se desenvolver de uma maneira tranquila, né, confiando, aprendendo, estudando, né, primeiramente ouvindo eles e depois querendo, né, comunicar. O mais importante é querer se tornar alguém melhor, uma pessoa mais bacana para si, para os próximos e os distantes também. O que acontece, gente? O médium, quando ele vai ficando velho de terreiro, né, velho de prática mediúnica, ele começa a ficar folgado, né, porque ele acha que ele já sabe tudo. E isso não tem que acontecer, porque o desenvolvimento mediúnico ele não é só para os iniciantes que estão ali, eu cheguei, quero desenvolver. O desenvolvimento mediúnico é para todo mundo, cara. Todo mundo está aprendendo 24 horas com a entidade. A entidade, às vezes, quanto mais tempo ela tem, né, mais informação ela quer te passar. Então, isso de, eu estou desenvolvido, não vou fazer nada, vou aposentar minha mediunidade, é preguiça de trabalhar, tá? Eu não tenho condições físicas, preguiça de trabalhar, tá? Então, se você está aceitando, às vezes, o seu corpo, a sua cabeça, a sua mediunidade, mas você tem preguiça de trabalhar porque se sente desconfortável,
né? Porque você acha feio, porque você acha magro, porque você acha alto, você acha baixo, você acha gordo, você tá só com preguiça mesmo, tá? E a mediunidade, ela não pergunta qual o seu tipo de corpo, qual o seu biotipo, se você enxerga, se você caminha, ela só se manifesta, tá? Então, a gente precisa dar esse aval para a espiritualidade e entender que não existe o melhor e nem o pior, né? Nós temos uma ferramenta e ela precisa de burilamento, de instruções, tá bom? Tipos de mediunidade, tá? Não existe somente mediunidade de incorporação, tá? Mediunidade de incorporação é a menor delas, e aí vocês vão entender a quantidade de mediunidade que existe. Médium é aquele que intermedia, que tem a capacidade de levar ou trazer informações entre a realidade material e as diversas realidades, planos e dimensões espirituais, naturais, celestiais ou divinos. O que acontece? O médium, quando ele aceita trabalhar mediunicamente, ele não está aceitando somente trabalhar com caboclo, com preto velho, né, com o Exu. Ele tá aceitando a ser um espelhinho da mediunidade, tá? Então, você vai refletir tudo que você está em sintonia, tá? Então, existem planos que estão à nossa direita, existem planos vibratórios que estão à nossa esquerda, tá? Existem planos vibratórios acima e abaixo de nós, tá? Então, a física, né, as frequências vibratórias, é muito interessante os médiuns terem esse estudo de física, né, bem interpretado. Por quê? Quando a gente está tocando uma gira de umbanda ali e bate para preto velho, né, o que a maioria das pessoas sentem? Nossa, uma leveza, uma calma, uma paciência, tá? Então, essa é a frequência vibratória dos pretos velhos, tá? Então, ela tem medida, né, em hertz de potência, que é assim que é medido, né, as frequências, um determinado campo vibratório que ele atua. Quando você está batendo ali no atabaque, cantando para Exu, aquela alegria toda, nossa, as pessoas todas exaltadas, né, de uma maneira geral, louvando o sagrado, né, você está em uma outra frequência vibratória, né? E as pessoas confundem muito a frequência de Exu com frequência de festa, de boemia. Gente, vamos desculpar, vai me desculpar, mas Exu precisa disso daí, não tem trabalho caritativo, tá? O médium falar que precisa, né, fazer um trabalho de amarração, né, fazer um despacho, né? O despacho a gente até abre uma ressalva, porque ele existe, mas o trabalho de amarração, isso não existe. Tá? E isso é uma falácia dentro da Umbanda. Chegou dentro de um terreiro, a entidade está vendendo milagre para vocês em potinhos, corre. Não resolve a sua vida, vai só te atrasar, tá? E a mediunidade, ela sempre existiu no ser humano? Sempre existiu, tá? Então, quando a gente é criança, a gente vai no benzedor, a gente não tem religião, a gente vai tomar um benzimento, aquela pessoa que está benzendo a gente é um médium. Ele está fazendo a comunicação entre os elementais ali, né? Na arruda, na guiné, na água, né? Para fazer esse benzimento. Ele está trabalhando a sua mediunidade. Uma água aqui, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem que ter plano aqui, hein? Não, beleza, tá todo mundo de boa aqui. Vamos lá. Os xamãs ou possuidores de dons costumam assumir funções socio-religiosas nas comunidades, como sacerdotes, magos, pajés, né? Rishis, né, que são sábios hindus, antigos sacerdotes e sacerdotisas de culturas celtas, profetas semistas que deram um futuro para o judaísmo, santos católicos, vários bruxos, bruxas e qualquer outro que foram queimados na Inquisição. Todas essas pessoas eram médiums, né? Então, nós temos aí, eu vou citar a história de São Jorge, né, que é um santo que eu acredito, ele foi descanonizado, né, na Igreja Católica. O santo, né, São Jorge, que é tão presente dentro da doutrina de Umbanda, não se tem relatos da sua vivência, né? Você tem um contexto histórico ali de que ele matou o dragão e tudo mais. Só que o que acontece? Olha isso. Olha A maioria dos santos, né, quando são canonizados dentro da religião católica, né,
ou até mesmo pessoas que têm uma manifestação da sua mediunidade em outras religiões, isso é nada mais, nada menos do que a espiritualidade trabalhando. Então, quando você tem um canonizamento de um espírito para se tornar um santo, isso não é muito diferente da Umbanda, não. Né? Porque a gente tem, por exemplo, lá o caboclo da montanha. A gente tem a imagem dele. Qual que é a diferença dele para o santo São Jorge? Nenhuma, né, gente? Viveu encarnado na Terra, né? Comeu como a gente, dormiu, né? Teve as suas relações, teve os seus desafetos, mas ao passar para o plano espiritual e até mesmo com a sua história, ele tem a postura de assumir esse trabalho, tá? Em maior ou menor grau, todas as pessoas são médiums. Nem todos serão ou são médiums de incorporação, psicografia, tá? Mas a maioria, ou todas as pessoas, gente, o sentimento, né? Quando você está tendo uma conversa bacana com a pessoa, o que você sente? Você sente alegria, né? Você sente satisfação, né? Quando você está com uma pessoa que é invejosa, uma pessoa mal desejada, você não fica mal, não dói a barriga, não dá náusea, você não sente que sei lá, arrepião, qualquer coisa do tipo. Isso tudo é sintoma de mediunidade. A incorporação é o menor das coisas, tá? Então, você sentiu algo que você não está vendo, não está falando, é mediunidade, tá? Sonho, né? Percepção ainda de intuição, sentir uma presença indesejada ou uma energia ruim, né? É sempre algo mediúnico. Quantas vezes acordamos bem, né? E durante o dia encontramos um amigo que só faz reclamação da vida, né? Aí vai lá só para reclamar, ai, porque não está dando certo, que isso, que aquilo. Após o encontro com esse amigo, a gente se sente energeticamente pesado, com cargas negativas, carregado. O que isso quer dizer? Quer dizer que seu amiguinho, né, o gente boa ali, que está ali só reclamando, ele está sugando a sua energia da vitalidade para reclamar, né? Aquela galerinha que está com ele ali, adorando as reclamações e sugando a energia dele, ele faz isso com você, né? Ele te absorve mediunicamente. Então, isso acontece, gente. Isso não é coisa da cabeça, né? Alguns podem até sentir dor de cabeça. Eu já senti dor de cabeça, né? Ouvimos da boca do amigo. Veja bem, gente, começou a fazer o trabalhinho ali, a pessoa está conversando, nossa, é tão bom conversar com você, só de encontrar eu já começo a me sentir melhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa, né, a maioria das vezes que gosta de conversar, a gente tem isso, a gente tem amizade, a gente quer reclamar mesmo, eu reclamo da vida, né? Mas, gente, pessoas que só reclamam, a gente tem que tomar cuidado, né? O problema não está no ambiente, o problema está na pessoa, como ela aborda, né? Então, a reclamação não resolve o problema, né? O desabafar resolve. Então, às vezes você vai ali, conversa, você resolve o problema, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado em não passar isso para a pessoa, né? Fazer essa transferência, quer dizer, querer que a pessoa resolve o nosso problema, né? Então, a gente faz essa transferência mediúnica, porque nós temos o nosso campo áurico, né? A nossa mediunidade. Todo mundo conhece a história da pessoa que entra na sua casa e mata as suas plantas. Todo mundo já deve ter ouvido essa história, né? A pessoa chegou, você tinha um pé de pimenta, um pé de arruda, o pé vai lá e morre. Aconteceu isso comigo essa semana. Cliente maravilhosa da Reis, uma pessoa gente boíssima, né? Eu tinha feito a migração da minha arruda para outro vaso. Ela já estava se adaptando muito bem, né? E o que que aconteceu? Ela ficou fraquinha, porque eu fiz a mudança ali na terra e isso é normal acontecer, né? Mesma coisa se eu mudasse de serviço, eu ficaria em observação. Isso acontece com as plantas. A pessoa chegou e me pediu uma muda. Eu falei, ó, eu não consigo tirar a muda, que minha arruda tá bem fraquinha. No outro dia, minha arruda tá morta, cara. Eu chorei pela minha arruda, claro, né? Porque tava maravilhosa a bichinha, de repente ela morreu. Não vou culpar a senhora, né? Porque ela não tem culpa, né? Mas isso acontece. E a gente percebe isso, né, através das plantas, através do nosso emocional. Eu tenho 4 minutos e meio nessa sala. Eu vou tentar responder. E se perder o chat, vocês copiam e colam lá, tá? Isso mesmo. As entidades, né, as crianças espirituais, os herês, ou IBG, como vocês queiram chamar, eles trabalham de uma maneira muito rápida,
né? Ou seja, a frequência vibratória da criança, do erê, é trabalho de cura, né? Elevação vibratória, alegria, né? Gente, vocês querem uma conquista maior do que a alegria? Né? A alegria não tem coisa maior. Hoje em dia as pessoas tudo é triste, ai, tomo remédio para depressão, preciso tomar isso, preciso tomar aquilo. Gente, vamos numa gira de criança, né? Eu garanto que às vezes os 3 ou 4 remédios que você vai tomar só um. Né? Vai resolver a sua vida, porque a alegria, ela tá no dia a dia, em coisas simples que a gente acaba esquecendo. Por quê? Porque a gente está preocupado em ganhar dinheiro, fazer dinheiro, resolver a vida. O carro deu um problema, a gente fica grilado, né? Normal. Conseguimos controlar, de certa forma, essa transferência energética? Quando você não tem o desenvolvimento mediúnico, não necessariamente a gente vai conseguir, né? Então, a pessoa, né, que tem essa facilidade de falar, às vezes de reclamar, ou que passa essa energia de uma maneira muito fácil, o que que ela tem que fazer? Ela tem que primeiro controlar a maneira com que ela expõe, né, o seu problema. Para quê? Para não querer que a outra pessoa resolva, né, a sua vida. Mas a maioria das vezes a gente quer só desabafar mesmo, né? Então, o que que é? Ó, meu amigo, eu pelo menos faço isso. Ó, eu preciso reclamar da vida, preciso reclamar aqui e vamos trabalhar essa energia. E aí ambos ficam bem, tá? Mas jogar para outra pessoa, deixar com que ela fique mal, porque isso acontece. O médium, quando ele é esponja, né? Ele é médium de transporte, ele puxa as coisas. Então você chega e vem falar assim para mim: nossa, eu tive problemas com, sei lá, com minha sogra. Discuti com ela, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai contando os detalhes da história. Chega um momento que o médium de transporte, ele pega as dores para ele. Ele vai ficar puto, ele vai falar: nossa senhora, isso não pode acontecer com você. Por quê? Porque a pessoa tem a facilidade de interpretar a sua história, né? E nós, médiuns de transporte, esquecemos que toda história ela tem dois lados. Existem duas pessoas, existem duas histórias a ser contadas, e às vezes a gente sempre acaba pegando a de um, né? Então, o conselho que eu dou, vai contar uma história, nunca culpa a pessoa. Deixa conta a verdade, né? É difícil, às vezes a gente dá um exageradinho, conta um detalhe a mais, um detalhe a menos, mas tenta sempre contar o que aconteceu na realidade e como você está se sentindo. E aí ambos vão, né, lidar com isso de uma maneira sadia. Gente, fazer grupo para praguejar uma pessoa, para falar mal, isso sempre dá bosta, tá? Então já é um conselho, tá? Pessoal, tem 1 minuto e 40 segundos aqui, espero ter respondido todo mundo e eu vou abrir a outra sala lá, tá? Porque às vezes alguém vai fazer uma perguntinha ou outra aqui e eu não vou conseguir responder de imediato, tá bom? Então, vou fechar aqui, aguardo vocês lá. Valeu.